Fala, rapaziada do trecho. O vídeo de hoje é para mostrar de uma forma muito simplificada o que é uma obra, um empreendimento, desde o princípio aqui na necessidade do cliente até a entrega lá no final, e mostrando os pontos-chave, quais são os pontos onde tem que ter maior atenção para poder aumentar a tua produtividade e, consequentemente, o teu resultado. Beleza? Roda a vinheta aí. Muito bem, rapaziada, vamos lá então. Como eu falei, o objetivo nosso desse vídeo aqui é o que? É mostrar de uma forma simplificada. Isso se aplica para qualquer tamanho de empreendimento, desde de pequeno a um mega projeto. A diferença é que no mega projeto essas etapas se aprofundam um pouco mais, requer um pouco mais de equipes maiores, requer um pouco mais de investimento, vamos dizer assim, com aplicativos, sistemas, enfim, tá certo? Mas o objetivo nosso aqui é o corpo é o mesmo, independente do tamanho, tá bom? Então o objetivo é mostrar em vídeos daqui para frente, a gente botar uma sequência de vídeos aí entrando em cada um desses números que eu vou mostrar aqui, dessa sequenciamento, para ver de que forma que se pode aumentar o resultado através da melhora operacional, vamos dizer assim, tá certo? A busca do aumento da produtividade, não esquecendo os pilares de segurança e de qualidade também, tá bom? Então, o que acontece aqui, tá? Esse aqui é um cenário ideal, onde muitas vezes não se consegue esse cenário ideal, mas a busca tem que ser sempre por esse caminho. Esse é o caminho, tá certo? Essa é a forma, é o caminho para poder ter o melhor resultado lá no final, tangível ou intangível, como eu coloco ali, tá certo? Monetário ou não. Então, a gente parte sempre de uma necessidade, eu numerei embaixo aqui, tá certo? Então a gente parte sempre da necessidade do cliente. E aí, independente do cliente, pode ser cliente privado, cliente público, independente do cliente. O cliente é quem gera a necessidade, tá bom? Que tem uma necessidade, um anseio a ser atendido. Com base nisso, a gente tem normalmente, nós já entramos como construtores, né? Ou apoiadores, ou enfim, prestadores de serviço. Já entramos nessa fase onde tem um projeto básico, tá? De uma casa, de um shopping center, de uma refinaria, de qualquer coisa. Tem um projeto básico. Aí já vem um dos que eu considero, se não é o principal, olha, ele representa talvez 80, 90% da importância de um projeto, porque ali é onde nasce. Onde vamos dizer assim, o ponto como diz o Flávio Augusto, é o ponto de inflexão, é a virada, esse é o primeiro ponto-chave, onde se tu faz, a probabilidade é muito maior de tu atingir o sucesso de um projeto, de uma obra, e se tu não faz, a probabilidade é muito grande do teu projeto ter um insucesso, né? Não ter resultado nenhum. Tá certo? Então aqui já é um ponto-chave, que é o quê? O detalhamento de um projeto. Tá? Então a gente tem o detalhamento, que nada mais é o quê? O arquitetônico, o estrutural, ou seja, todos os projetos, entendeu? De ser um autossustentável, independente do ramo e do tamanho do projeto. Tu detalhar todos eles, e hoje se faz isso muito hoje com o sistema de modelagem, né? Tem pelo BIM ou por outras, pelo BIM não, desculpa, pelo Revit, né, que é da Autodesk, ou outros aplicativos, que é o sistema BIM, que chama, né, um sistema que é o que? É modelar todos esses projetos, trazer para um modelo em 3D, todos os projetos, absolutamente todos os projetos, tu modela, passa para um 3D, né, modelando, e faz a compatibilidade. Não adianta tu modelar todos os projetos e não compatibilizá-los, para ver se uma coisa não bate com a outra, questão de elevação, tem muito projeto em obras que tem elevação, esquecem do duto do ar-condicionado, tem que passar alguma coisa por baixo, tem que rebaixar o teto, o rebaixo de gesso, né, tem que ser baixado o nível dele, a elevação. Então assim, atividades que requerem investimento, hoje muito menos do que há 10 anos atrás. Hoje, se entrar no Instagram da vida, ou enfim, no Google ali, tu vai ver centenas de pessoas que trabalham com isso, e os aplicativos são acessíveis hoje. Há 10, 15 anos atrás isso era muito caro, era um investimento, precisa investir muito. Hoje já não mais assim, mas mesmo assim as pessoas não fazem isso porque acham que não tem necessidade. Então esse já é o primeiro ponto que tu
fazendo, tu tem a probabilidade grande de levar o teu projeto para o sucesso, e não fazendo para o insucesso. Então detalhou, detalhou, modelou, compatibilizou todos eles, tá certo? Viu que não tem nenhuma interferência, tá tudo perfeito, projeto executivo, tu vai extrair o quantitativo. Já é o segundo ponto-chave. Não adianta tu ter o projeto e tu não extrair o quantitativo. Para quê? Extrair um quantitativo do projeto estrutural, do projeto elétrico, do hidráulico, né? Enfim, de todos. Extrair o quantitativo, que com base no quantitativo que extraiu de um projeto definitivo, de um projeto executivo, que não vai ter problema lá na hora da execução, tu pode fazer simultaneamente a orçamentação, né? Uma vez de posse desse quantitativo detalhado, tu vai fazer a orçamentação em 2, 3, 4, 5, 6 locais, tá certo? E paralelo a isso, aí tu começa um ponto-chave, tá certo? Que é o planejamento propriamente dito, que eu coloco como plano de projeto, porque não é só o planejamento, não é só o cronograma, vamos fazer um planejamento da obra. Não, é um plano como um todo, onde englobam vários fatores. E eu coloquei alguns aqui só para a gente ver que mais logo adiante em outros vídeos a gente vai, às vezes nós vamos fazer uns vídeos específicos de algum desses itens, tá? Então, por exemplo, fazer um planejamento para quê? Atender a necessidade do cliente, né? Então eu peguei nos 3 pilares básicos: atender financeiramente, tempo e qualidade. Às vezes o cliente não tem todo o recurso, mas ele tem prazo para executar, tranquilo. Às vezes o padrão de qualidade é intermediário, o cliente não exige um padrão elevado, porque quanto mais tu eleva o padrão, normalmente, não é uma regra, mas normalmente o projeto precisa ter um investimento maior, ou o cliente, não, eu tenho todo investimento, eu quero fazer num prazo mais curto possível, com o maior padrão de qualidade possível, atendendo todas as normas, tudo, leis, tudo. Então, obviamente, um projeto que vai para o sucesso, ele vai requer um investimento maior, tá? Então, para atender as necessidades do cliente. Depois, a gente tem fatores externos, a gente tem que levar em consideração isso na hora de planejar a obra como um todo, como o clima. Estou fazendo uma obra no inverno, uma obra no verão. Por exemplo, a obra vai passar por 2 invernos, por exemplo, 2 épocas chuvosas, é um projeto de 24 meses, ou de 20 meses, enfim, 30 meses, passa por 2 épocas chuvosas, normalmente chuvosa, historicamente, não significa que vai ser chuvosa, mas historicamente. Isso tem que ser levado em consideração, há um fator que tu considera no prazo. Então, custo da oportunidade, né? O que é o custo da oportunidade? Às vezes, vamos falar do empreendimento maior, onde tu requer um guindaste, que é um guindaste que tu não acha em qualquer esquina um guindaste. E esse guindaste, o fornecedor lá está me dizendo que esse guindaste nos próximos 5 meses, 5 meses vai estar ocupado. Então tu tem que fazer o teu plano da obra, meu projeto requer esse guindaste, eu preciso dele. Então, ou vou ter que adiantar minhas atividades para usar o guindaste, ou vou postergar o prazo para poder usar quando ele acabar o outro projeto que ele está usando o guindaste. Por aí vai. Normas, por exemplo, aí vamos trazer para prédios, casa, normas condominiais, ou seja, requisitos legais. Então, tudo entra em fatores externos. Tem as considerações que tem que levar, assim como isso foi levado em consideração na hora de elaborar o projeto detalhado, né? O básico para o detalhado. Então, aí entra na parte prática, que é o que? Execução. Tu tem que fazer um layout do canteiro. Essa questão canteiro, assunto canteiro, dá para a gente ficar falando sobre horas aqui, tá certo? Tem que ter um projeto, independente se é de uma casa ou não, gente, tem que ter um projeto de um canteiro, para tu prever aonde tu vai colocar, o que vai passar por ali, para tu não ter que estar, como normalmente se vê, tira daqui, bota dali, tira daqui, bota de lá, e o tempo que se gasta com logística, normalmente em obras, por causa de um canteiro mal planejado. Logística, como eu falei, etc. Ou seja, aí vem a parte da execução mesmo, a parte prática, entra na parte do cronograma, vamos dizer assim, tá certo? E aí leva em consideração outros fatores, normativas, legais e link também para atender o cliente, como padrão de qualidade que tu vai exigir, isso vai interferir em outros procedimentos, tu vai gerar vários procedimentos, inspeções de qualidade, dependendo do padrão que tu vai exigir aqui. Segurança, meio ambiente, a segurança é inegociável, né? A segurança não é uma coisa que tem que ser, eu vou usar, não vou usar, não. Tem coisas básicas que tem que ser atendido. E aí tem outros padrões que vai depender do projeto onde tu está implementando, né? O projeto, né? Da execução. E, não menos importante aqui, que a grande maioria dos projetos não pratica isso aqui, documentação, eu chamo de databook,
que é essa documentação toda que é gerada aqui, tem um procedimento para poder juntar essa documentação para a gente ter depois no final da obra um manual. Igual a gente compra um carro, tem um manual do carro, a gente tem um manual do empreendimento, tá certo? Tudo que foi executado está ali passo a passo, as inspeções que foram feitas, por exemplo, em todas as concretagens, inspeções de armadura, está tudo ali, todo o histórico do projeto e operação também. Tá bom, galera? Então, fez aqui, já está com os orçamentos na mão, aonde tu vai comprar o quê? Tudo, né? Um plano dessa orçamentação, está com o plano principal. Aí viemos aí sim para a execução propriamente dita. Também execução, quando a gente está falando de produtividade, a primeira coisa que vem à cabeça nossa é o quê? É produção. Produtividade é fazer, executar, tá? Mas não necessariamente. A produtividade depende de tudo isso aqui, a produtividade, tá? Mas na execução propriamente dita, que é o mão na massa que a gente fala, né? Ou seja, a execução é que onde tu consegue medir e aferir durante a execução, tá? Mas tem que estar bem planejado, um projeto detalhado, por isso que depende de vários fatores. Então, seguir planejamento, medir e monitorar, eu coloquei até standard, ou seja, isso é assunto para vários vídeos, tá certo? Falar sobre standard de produtividade, o índice de produtividade, qual é a tua produtividade, tem que ser usado. A gente, através do projeto detalhado, vai gerar quantitativos, e através desse quantitativo e o cronograma, nós vamos aplicar índice de produtividade para saber em quanto tempo a gente vai executar, ou que tem para executar, para saber qual a mão de obra, a quantidade de pessoas que a gente vai colocar para determinada atividade. E isso tem que ser medido. A gente aplica no planejamento, aplica e durante a execução tem que ser medido para ver se tu tem que ir aferindo. Isso precisa ser aferido sempre para poder estar o mais real possível o teu planejamento. O estoque, tá certo? Esse vai gerar um outro vídeo só sobre esse assunto de almoxerifado e estoque, porque não adianta tu ter todas as etapas e o teu estoque tá furado, tu não ter uma planilha, depende do tipo de obra, ou é uma planilha ou é um sistema, tu ter ele furado, não ter uma mão de obra qualificada para poder receber esse material, não só quantitativamente, como qualitativamente. Tem que ter uma pessoa qualificada, não pegar uma pessoa que não conhece de nada, de materiais e colocar para receber isso. Porque do programa faz tudo certinho, quando chega na execução, vai executar o planejamento, não tem material na obra. Tem que pedir, comprar, chegar, e aí começa aqueles detalhezinhos que influenciam na produtividade. E procedimentos, eu botei de principais de qualidade e de segurança e meio ambiente, tá certo? E saúde no caso, né? O SMS, segurança, meio ambiente e saúde. Então, que saem daqui, que tem que ser seguido para executar a obra, tá certo? Então, executou, finalização, o que é? Que eu falei, documentação, databook, isso vai acontecendo já durante todo o processo, tá? Não é depois que executou, vai fazendo em todo o processo. A finalização que eu digo é uma organização final, finalização. E seguir um plano de desmobilização, que vai estar planejado aqui. Existe um plano de desmobilização, ou seja, de desmontar canteiro, de desligamento de efetivo, de demissão, tá certo? Finalização, para depois o que no final ocorrer o quê? A chavezinha na mão lá, a entrega. E aí, o que eu tenho muito nisso aqui que eu falo, existem dois resultados, o tangível e o intangível, gente. Isso para algumas pessoas não é fácil de entender, mas a gente fala numa linguagem simples, como eu falei, o objetivo era colocar isso aqui de uma forma simples. Tangível, a gente está falando de dinheiro, tangível. Normalmente, a gente está falando de resultado monetário, né? De valor. E o intangível, o que é o intangível? Intangível, imagem, a imagem da tua empresa, a médio e longo prazo, ela depende disso. Isso vai gerando uma imagem para a tua empresa, a autoridade da tua empresa, tá certo? Durante todo o processo do teu empreendimento, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, tu tem o quê? A qualificação da mão de obra direta e da mão de obra indireta. O que é mão de obra direta e indireta? A direta é o que eu brinco sempre que é o pessoal que trabalha mesmo, que é quem está lá na frente de trabalho, a mão de obra direta, de aplicação, que é utilizada para calcular esses estándares aqui, para aplicação. E o indireto, o que é? É a supervisão de campo e o apoio todo aqui, ó, todo esse apoio aqui, ó, isso é mão de obra indireta, tá certo? Então, durante todo o processo, tu tem que ter um plano de recursos humanos, plano de qualificação da mão de obra, de buscar qualificar avaliações periódicas dessa mão de obra, porque durante todo o processo, tu tem que formar mão de obra direta e indireta, pensando nos teus próximos empreendimentos e pensando no mercado como um todo. E é isso que eu digo assim, a base de tudo isso é o que eu estou buscando aqui nesse canal. É
evoluir a nossa mão de obra, qualificar o nosso sistema. Aí tu ganha know-how, experiência no projeto que tu tá evoluindo. Então, uma vez que tu tem tudo controlado, quando tu for orçar um outro projeto igual ou semelhante a esse, tu já vai ter dados apurados para tu ter uma precisão melhor na orçamentação e ser mais competitivo, coisa que não se existe. Qualificação dos parceiros, isso é uma coisa que me chateia muito, ou seja, as empresas, isso aqui também dá um vídeo só para isso aqui, as empresas muitas vezes buscam só olhar o resultado, o valor do orçamento. Vai subcontratar a empresa para executar a alvenaria do prédio, por exemplo, da obra. E ela recebe 5, 6 orçamentos e vai lá só no... Não, esse aqui está mais barato. Vamos nesse aqui que está mais barato. 99,99% essa empresa tem problema. Ela vai ter que... Ou essa empresa vai quebrar porque ela não tinha experiência. 99,99% das vezes dá problema quando tu olha só a questão financeira de um orçamento na hora de contratação. Então, isso é uma coisa que me chateia porque as pessoas não pensam em qualificar o seu parceiro, a sua mão de obra. Tá ligado à imagem aqui, ó. Eles não buscam qualificar o parceiro, pensar que esse é meu parceiro, eu tenho que qualificar ele junto na minha formação, na qualificação, eu tenho que qualificar ele, trazer ele comigo, qualificar, porque ele que vai me ajudar a trazer qualidade, melhorar minha imagem para futuras obras e por aí vai, etc. Então, assim, tá certo, galera? Então, eu acho que ficou de uma forma simples, ou seja, as etapas aqui, e aí a gente vai começar a trazer vídeos pontuais de cada um disso aí dentro de projeto, detalhamento de projeto, quantitativos, para poder clarear, né, de uma forma simples, poder clarear essa questão das etapas de uma obra e a relevância, como eu coloquei aqui, ó, detalhamento, extração de quantitativos e execução como pontos-chave, tá, para poder atingir a produtividade com qualidade e segurança sempre, para aumentar o teu resultado. Então, se você acha que o vídeo ficou claro realmente, você acha que ficou claro, ajuda a gente aí, dá um compartilhar aí para quem tu acha que vai ajudar isso aqui, e daqui para frente vamos desmiuçar um pouquinho mais isso aqui. Tá bom, galera? Valeu, vamos lá, mão na massa.